Oi, pessoal! E aí? Vamos aprender um pouco mais de matemática hoje? O tema da aula de hoje é permutações e combinações com repetições. Muito bem. Na verdade, o tema de hoje a gente podia resumir em uma palavra: anagramas. A gente chama de anagrama de uma palavra a qualquer sequência formada com as letras da mesma palavra. Uma sequência de letras pode ser uma palavra que faça sentido ou não. Por exemplo, você pegar a palavra Pernambuco, são 10 letras, todas diferentes. Se você quiser contar o número de anagramas, é muito simples. Você tem 10 objetos para arrumar em 10 posições. A resposta a gente já conhece, é 10 fatorial. Tudo bem? A coisa fica mais interessante quando você começa a repetir letras. Nós obtemos as chamadas permutações com repetições. Para ilustrar permutações com repetições, eu vou começar com uma palavra que desde criança eu gosto, por causa de uma adivinhação que eu vi uma vez numa revistinha. Eu gostava muito de ver adivinhações, aí uma vez eu li uma que me deixou muito intrigado, que era o seguinte: diga uma palavra de 2 letras com 3 sílabas. Como é que é? 2 letras e 3 sílabas? Eu consegui imaginar como isso seria possível, né? E aí, quando eu olhei a resposta, foi realmente inegável. Resposta: palavra com 2 letras e 3 sílabas? Está aqui. Arara. Olha só. Arara. Tem 3 sílabas e tem 2 letras. O único jeito é você repetir letras. Tá certo? Mas só tem 2. O A e o R. Tudo bem? Considere o problema de calcular o número de anagramas da palavra arara. Está aqui a palavra arara, né? E nós queremos calcular o número de anagramas. Vamos ver. Por causa da repetição de letras, nós podemos listar todas as possibilidades. Porque como repete, não são tantas letras assim, nem demora muito, né? A gente podia começar, sei lá, é só embaralhar as letras, né? Então, põe os 3 A's na frente e os 2 R's. Tá certo? Aí troca esse com esse, já tem outra. E assim por diante, a gente faz, não demora muito, a gente faz uma lista com todas as possibilidades. Na primeira linha você vê os 3 A's no começo e os 2 R's no final. Na segunda linha, você tem 2 A's no começo, né? Depois você põe um R, depois A, depois R. Veja aí que continuamos tendo 3 letras A e 2 letras R. Tudo bem? Na linha de baixo, é só pegar de cima e trocar o último R com a penúltima letra, que é A. Tá certo? Aí fica essa palavrinha ahá, que pode até ser um dos sons da arara, né? Vários desses anagramas você pode considerar como sendo sons da arara. É divertido fazer essa lista, né? Continua aí. Na próxima você vê, agora tem um A só na frente, logo depois o R. Depois você vem com 2 A's e por último o R, né? Você vai seguindo assim sistematicamente, né? Você viu a quinta linha é a própria letra arara e a seguir nós continuamos a lista, tá legal? Foram 5 na tela anterior, você está vendo as outras 5 nessa tela. Né? A ideia é sempre ir arrastando os R's que começaram no final, você vai arrastando pouco a pouco para o início da palavra, né? Você vê aí na segunda linha, por exemplo, um dos R's já chegou no início da palavra e vai ficar até o fim. O outro R começa no final da palavra aí e vai caminhando até ficar do lado do R que já estava no início. Você vai fazendo assim sistematicamente, no instante você tem a lista de todos os anagramas, contando, você vê que são 10. Agora, você não vai querer, cada vez que você for contar anagramas de uma palavra com letras repetidas, ficar fazendo a lista inteira, não é verdade? Então, vamos passar para um método mais rápido, mais prático, para contar esses anagramas. Para isso, vamos usar uma técnica muito comum em matemática, que é usar um problema que nós já conhecemos. Nós já sabemos resolver este problema se as letras forem todas diferentes. Então,
vamos tornar as letras desta palavra arara todas diferentes. Um bom jeito de fazer isso é colorir as letras. Dá uma olhada aqui, ó. Então, colorindo as letras, agora elas podem ser consideradas 5 objetos diferentes. Tá certo? Qual o problema, então, do número de anagramas? Se são 5 objetos diferentes, nós queremos arrumá-los, a resposta é 5 fatorial, que dá 120. Né? Então, você tem 5 maneiras, 5 fatorial maneiras, quer dizer, 120 maneiras, de arrumar esses objetos diferentes. Tá bom? Agora, vamos dar uma olhada aqui nos nossos quadradinhos e vamos resolver o problema original. Tá legal? Veja, desses 120, você está repetindo várias vezes o mesmo anagrama da palavra arara. Não é verdade? A pergunta agora é essa. Quantas vezes cada anagrama original se repete quando nós colorimos as letras e consideramos objetos diferentes? Tudo bem? Então, olha, por exemplo, este anagrama aqui, ó. RRAAA, tá? Quantas vezes esse anagrama apareceu entre aquelas 120 permutações, ou seja, aquelas 120 maneiras de arrumar os 5 objetos diferentes? Ora, sem mexer nas letras, o que eu tenho que fazer é mudar as cores, tá legal? Então, vou colorir os R's. De quantas maneiras eu posso colorir os R's? 2 maneiras, tá certo? Porque são 2 cores para colocar nesses 2 objetos. Eles não vão mudar de lugar, só vai mudar as cores. Tudo bem? Para cada uma dessas 2 maneiras de colorir os R's, nós temos quantas maneiras para colorir os A's? Ah, claro, agora são 3 objetos e vai mudar apenas a ordem das cores nesses 3 objetos. Portanto, 3 possibilidades para essa cor, escolhida essa cor, 2 possibilidades para essa cor e, finalmente, resta uma para essa. Ou seja, 3 vezes 2 vezes 1, 3 fatorial maneiras de colorir os A's. Total de maneiras? 2 vezes 3 fatorial, ou seja, 2 vezes 6, 12 formas de colorir um determinado anagrama. Agora veja, se cada anagrama foi repetido 12 vezes e o total era 120, qual o número de anagramas? É claro, gente, 120 dividido por 12, que é 10. Vamos olhar com mais calma como é que se faz essa conta do total de anagramas, porque assim a gente pode generalizar. Então, olha lá, qual foi a conta que nós fizemos para calcular esse total de anagramas? 5 fatorial, porque eram 5 letras. Primeiro você finge que são 5 objetos diferentes. E depois você divide por quanto? 2 fatorial, que representa o número de maneiras de colorir as letras R, e 3 fatorial, número de maneiras de colorir as letras A. Em outras palavras, você vai ter... você pega o número de repetições, se uma letra R, repetiu 2 vezes, você põe lá o 2 fatorial no denominador. Tem outra letra A, repetiu 3 vezes, põe o 3 fatorial no denominador também. Né? E aí, continuando a conta, ficou 120 em cima, 12 embaixo, resposta 10. 10 é exatamente o número de maneiras que nós obtivemos no início, fazendo a lista de todas as possibilidades. Gostei dessa matéria. Show de bola, professor! Eu também gosto muito dessa matéria. É legal esse negócio de contar anagramas. E eu aposto que agora você vai conseguir contar bem mais rápido. Vamos ver mais um exemplo, mais uma palavra da qual eu gosto muito. Quantos anagramas tem a palavra matemática? Vamos aqui ver nos nossos bloquinhos. Ó. Tira a arara daqui. Dá uma olhada aqui. Aqui já está pronto. Ó. Matemática, aqui. Bela palavra. Importante, eu estou desconsiderando o acento, tá? Só para facilitar. Eu sei que tem um acento na palavra matemática, nós vamos desconsiderar. Tudo bem? Quantos anagramas tem esta palavra? Matemática. Conta quantas letras no total, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 letras, tá legal? Se fossem 10 letras diferentes, a resposta seria 10 fatorial. Mas não são diferentes. Então a gente tem que contar as repetições. Quais são as letras que se repetem aqui? Vamos ver?
Ah, pô, o M está repetindo 2 vezes, já separei, tá? O A também está repetindo, né? Olha só, tem 3 letras A's aqui, tá vendo? Quem mais que repete? Cadê? Alguém repete? Tem mais uma que repete sim, ó. Letra T repete. Olha. E aí sobraram as letras E e C que não se repetem. Tá vendo? Bom, agora nós vamos dividir o 10 fatorial pelo número de maneiras de pintar as letras da palavra matemática sem alterar o anagrama. Quanto é isso? 2 repetições do M, 2 fatorial. 3 repetições do A, 3 fatorial. E 2 repetições do T, 2 fatorial. Qual é a resposta final, então? 10 fatorial dividido por 2 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Boa continha para você se divertir aí fazendo. Resposta final é 151.200 anagramas. Ok? Então, mais um para a gente praticar, tá legal? Ó, bem tranquilo esse. Quantos anagramas tem a palavra paralelepípedo? Agora você nem precisa mais da ajuda dos quadradinhos com as letras, tá certo? Já está ficando craque nesse troço. Você conta as letras, total de letras da palavra paralelepípedo. Acompanha aí. 14 letras no total, tá certo? Depois você tem que ver as repetições, tudo bem? Conta aí as repetições. São 3 letras P, 2 letras A, 2 letras L e 3 letras E, tá certo? Essas são as repetições. Portanto, para cada repetição você já sabe, você põe um fatorial, né, do lado do número de repetições no denominador da conta. Fez isso, está resolvido o problema. Acompanha aí, olha lá. 14 fatorial dividido por 3 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. Essa continha que você vai se divertir fazendo depois da aula vai dar 605.404.800. Este é o total de anagramas. Agora, vamos ver uma curiosidade. No livro O Código da Vinci, de Dan Brown, você tem uma série de enigmas com anagramas. Vamos ver um deles que é bem interessante. Ó. É assim, tinha uma frase que fazia parte de um enigma. E os protagonistas acabaram descobrindo que essa frase, na verdade eram 2 frases, né? E as 2 eram anagramas de certas outras palavras ou frases que faziam sentido. E assim eles conseguiram desvendar o mistério e prosseguir. Tá? Vamos ver quais eram as 2 frases. Eram as seguintes. Ó. O Draconian Devil, O Lame Saint. O livro original está em inglês, né? Bom, a primeira frase, curiosamente, é um anagrama de uma palavra que você conhece. Quer ver? Ó, a primeira frase. O Draconian Devil. Já coloquei as letras, a gente já colocou as letras assim para você ver. Aí, embaralha as letras. Olha o que forma. Leonardo da Vinci. Curioso isso, né? E a outra frase de baixo também tem um significado que tem a ver com Leonardo da Vinci. Quer ver? Olha lá. O Lame Saint. Embaralha as letras. Embaralhou e lá formou The Mona Lisa, que quer dizer a Mona Lisa, tá certo? Então era anagrama de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, que é a obra mais famosa do Leonardo da Vinci. Tudo bem? Bom, agora você já é capaz de responder a seguinte pergunta. E se os protagonistas estivessem demorando muito, né? Mas eles soubessem que tinham que achar um anagrama da primeira frase e da segunda frase? De repente eles podiam querer usar um computador para ajudar eles a ver todos os possíveis anagramas em busca de algo que fizesse sentido, né? Que trabalho ia dar isso? Vamos calcular. Olha lá, na primeira frase, O Draconian Devil. Quantas letras no total? Conta aí, 15 letras. Repetições, vamos ver. Tem 2 letras O, 2 letras D, 2 letras A, 2 letras N e 2 letras I. Né? Se você voltar lá na frase, você vai perceber isso. Portanto, qual o total de anagramas? Fazendo a conta, você vai achar aí aproximadamente 8 vezes 10 à décima,
ou seja, aproximadamente 80 bilhões de possibilidades. Ia ficar complicado fazer todas, mesmo para um computador. Já pensou? Tem que comparar para ver quais as que fazem sentido. Tá certo? E a outra frase? Bom, a outra frase é menorzinha, né? Mas vamos dar uma olhada nela. Ela é O lame cent. Vamos contar. Total de letras, 11. Repetições. Só tem uma letrinha que repete, que é o A, repete 2 vezes. Então é só fazer o quê, pessoal? 11 fatorial dividido por 2 fatorial, né? Essa conta fica 19.958.400 maneiras de formar anagramas com aquela expressão. Então você vê que é importante, os protagonistas dessa história, era importante eles ficarem espertos, porque testar todas era uma tarefa muito, muito trabalhosa. Tudo bem? Bom, agora nós vamos ver alguns exercícios que, em princípio, não parecem ser de anagramas, mas você pode e deve resolvê-los usando essa técnica que acabamos de aprender. Vamos lá ao primeiro. Tá vendo essa figura aí? O enunciado tem a ver com essa figura. Dá uma olhadinha nela. Vamos ao enunciado, então. A figura representa o mapa de uma cidade, na qual há 7 avenidas na direção norte-sul e 6 avenidas na direção leste-oeste. Letra A. Quantos são os trajetos de comprimento mínimo ligando o ponto A ao ponto B? Dá uma olhada na figura. O que você está vendo aqui? Você tem o ponto A e o ponto B. E as linhas representam as ruas, tudo bem? Você quer sair do A e chegar no B. O enunciado fala de comprimento mínimo, claro, porque ele não quer que você fique dando voltas inúteis por aqui antes de chegar lá, tá certo? Quer que você vá direto. De quantas maneiras você pode fazer isso? Bom, vamos ver algumas, né? Você está vendo? Uma maneira bem simples é, vai tudo para a direita e quando acabar aqui, quando você chegar embaixo do B, você vai tudo para cima. Tá vendo? Vamos colorir isso aí com a cor verde, né? Tá vendo lá? Coloriu com a cor verde. Vai tudo para a direita e tudo para cima. Outro exemplo de caminho é esse amarelo aqui, tá certo? Repara que você tem que andar em cima das ruas e você tem sempre que chegar mais perto do ponto B. Então, para o comprimento ser mínimo, para você não andar desnecessariamente, você sempre tem que andar ou para cima ou para a direita. Tá legal? Mas isso você pode fazer na ordem que você quiser. Então, tá aqui esse outro caminho amarelo. Você parte de A e anda 2 quadras para cima. Depois disso, você anda 1 quadra para a direita, depois outra para cima. Agora você decide andar 3 quadras para a direita, mais uma para cima, outras 2 para a direita e finalmente anda mais uma para cima e chega no ponto B. Tá certo? Eu não sei se você reparou, mas dá para associar o caminho, cada um desses caminhos, com uma sequência de letras. Repara, caminho verde, D, 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 cada D representa andar para a direita, e depois C, 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 cada C representa caminhar para cima. A mesma coisa para o amarelo. Olha lá, qual a sequência correspondente ao amarelo? Você está vendo ali essa formada? Está vendo? Vai formando a sequência de letras que é C, C, D, C, D, 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 C, D, D, C. E assim por diante. Tudo bem? Cada caminho representa uma sequência de letras. E vice-versa. Se você começar da sequência de letras, você também consegue ver qual é o caminho, não consegue? Olha lá essa outra sequência. D, D, C, C, D, C, D, C, C, D, D. Por que essa sequência de letras representa um caminho? Vamos lembrar, você sempre anda 6 vezes para a direita
e 5 vezes para cima. Lembra disso? Então, são sempre 5 letras C e 6 letras D. Essa sequência de letras tem isso? Tem, você está vendo lá. Tem 6 letras D e 5 letras C. Portanto, vai corresponder a um caminho. Dá uma olhada no caminho. Ah lá, vai para a direita, depois para cima, para a direita, para cima, para a direita, para cima, para a direita. Conclusão? Cada sequência com 6 letras D e 5 letras C corresponde a um caminho e vice-versa. Você não quer saber quantos caminhos? Então você quer saber quantas sequências de letras existem. Ora, mas isso não são anagramas? Claro, o número de caminhos é a mesma coisa que o número de anagramas de uma palavra com 6 letras repetidas e outras 5 letras repetidas. Quanto dá isso? Você já sabe. Total de letras, 6 mais 5, 11. 11 fatorial, tá certo? Dividido por 6 fatorial, 5 fatorial, porque tem uma letra repetindo 6 vezes e outra repetindo 5 vezes. Tudo bem? Faz a continha lá. Você vai descendo o fatorial, fica 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Dividido pelo 6 fatorial, 5 fatorial. Por que em cima eu parei no 6 fatorial? Claro, para poder cortar embaixo. Cortou, simplificou, quanto dá? 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 sobre 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Faz uma pausa aqui. Vê se você reconhece essa conta que aparece aí nessa fração. Está reconhecendo? Já já nós vamos falar disso. Continua a conta. Resultado, 462. Tudo bem? 462 caminhos. Cada caminho um anagrama. Repara que um problema que em princípio não parecia ser de anagramas, na verdade você resolve com anagramas. E vamos lá para aquela continha, aquela fração. Você reconheceu? Ah, sim. Aquela fração é 11 escolhe 5, que é a mesma coisa que 11 escolhe 6. O que você acabou de ver foi uma outra maneira de calcular esse número. 11 escolhe 5, que é igual ao 11 escolhe 6. O que você faz? Põe o 11 fatorial em cima e divide por o 5 fatorial e o 6 fatorial. Entenderam aí essa parte de permutações com repetições? É só calcular número de anagramas. Tudo bem? Tô entendendo tudo de matemática. E repara que tem problemas que não parecem ser de anagramas, mas na verdade são. E o que nós vamos estudar agora, nada mais são que outros problemas deste mesmo tipo. Não parecem de anagramas, mas são problemas de anagramas. Os problemas sobre combinações com repetições. Vamos começar com o seguinte exercício. Dada a equação x1 mais x2 mais x3 igual a 7, calcule, letra A, o número de soluções inteiras não negativas. Quando ele fala não negativos, pode ser 0 ou qualquer número inteiro positivo. Tudo bem? Você consegue me dizer, né, dá uma olhada para a equação. x1 mais x2 mais x3 igual a 7. Gente, o que é isso? Nós temos que achar 3 números, 1, 2, 3. 3 números inteiros não negativos, tais que a soma deles seja 7. Esse é o problema. Entendeu qual é o problema? Então vamos lá. Vamos ver como calcular as soluções não negativas. Tudo bem? Começamos com exemplos. Você lembra que eu precisava de 3 números, cuja soma era 7? Então, um exemplo é isso. 2 mais 3 mais 2. Quem é o x1 aí? É o primeiro, 2. O x2 é 3. E o x3 é 2. Tudo bem? Outro exemplo. Olha lá. 4 mais 1 mais 2. Não dá 7? Dá 7. E também é uma solução. Que solução é essa? x1 igual a 4, x2 igual a 1, x3 igual a 2. Tudo bem?
Vê se você consegue achar mais algumas. Vai pensando um pouquinho. Tem outros exemplos aqui para você. Olha lá. 3 números somados dão 7. 0 mais 2 mais 5. Tá certo? Lembra que são não negativas, então pode ser 0. Qualquer número desses pode ser 0. 0 mais 2 mais 5 também dá 7. Quem mais? Tá aqui outra. 4 mais 0 mais 3. Tá, vamos deixar esses exemplos aqui e vamos ver agora o que este problema tem a ver com anagramas. É surpreendente, mas esse também é um problema que a gente vai resolver usando anagramas. Pô, esse negócio de anagramas parece bem poderoso, né? Vamos ver. Aqui. Deixa eu dar uma limpada nessa mesa, né? A matemática já foi. Deixa as letrinhas para cá. E, bom, eu tenho aqui uns números e uns sinais de mais, né? Por quê? Veja, eu peguei um monte de número 1, porque todo número inteiro, todo número natural, né? Ele pode ser visto como uma soma de uns. Né? O 0, bom, uma soma vazia, tá certo? Então, vamos ver aqueles exemplos que estão lá, né? O primeiro exemplo era 2 mais 3 mais 2. Eu posso representar isso por um anagrama. Assim, deixa eu separar primeiro 7 números 1. Por que eu vou trabalhar com 7 uns? Porque eu quero que a soma seja 7. Tá legal? E se você olhar os exemplos, quantos sinais de mais aparecem em cada um dos exemplos? E também na nossa equação. Tem 2 sinais de mais. Então eu vou trabalhar com esses símbolos. Primeiro exemplo, 2 mais 3 mais 2. Como é que eu vou representar? Assim, quer ver? 2 mais 3 mais 2. Entendeu? Claro que a soma dá 7, não é? Por que a soma dá 7? Pô, porque tem 7 uns aqui, lembra? Tá, e se eu mudar um pouco essa posição? Né? Quer dizer, outro exemplo. Nós temos 4 mais 1 mais 2. Dá para representar com esses mesmos símbolos? Pô, maior moleza, né? 4 mais 1 mais 2. Não é assim? Arruma, é esse. Tá certo? Outro exemplo. 0 mais 2 mais 5. E agora? E esse aqui? Tem 0 no início. O que você tem que fazer? Isso mesmo. Põe o sinal de mais lá no início. 0 mais 2 mais 5. Então, 0 mais 2 mais 5. Tá vendo aqui, ó? 0, que vem antes do sinal de mais. 0 mais 2 mais 5. É mesmo, né? Outra solução. 4 mais 0 mais 3. Como é que fica essa? 4 mais 0... Olha lá, mais 0, juntei os 2 sinais de mais. Não tem ninguém aqui. 0 mais 3. Está aqui a solução. 4 mais 0 mais 3. Tá certo? Agora arruma do jeito que você quiser. Em outras palavras, faça qualquer anagrama com estes símbolos. Qualquer um. Qualquer anagrama. Ó, não estou nem olhando. Tá? Vou misturar, sei lá. Misturei. Cadê? Acabou. Isso aqui é uma solução? Né? 2 mais 2 mais 3. Tudo bem? Conclusão. Todas as soluções para este problema correspondem a anagramas com os símbolos 7 uns e 2 sinais de mais. Como é que se calcula o número de soluções? Calculando o número de anagramas. Você já sabe. Dá quanto? Total de símbolos, total de letras, né, de um anagrama, total de símbolos, 9. São 7 uns e 2 sinais de mais. Repetições. 7 repetições do 1, 2 repetições dos sinais de mais. Resposta: 9 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 7 fatorial. Que nós já vimos, né? Da mesma forma que o 11 escolhe 5, escolhe 6, isso aí pode ser 9 escolhe 2 e também 9 escolhe 7, que são iguais porque são combinações complementares. A resposta aí vai ser 36. Tá certo? Entendeu? Ótimo. Agora pensa, se fossem soluções inteiras positivas, esse é o item B do exercício, dá uma olhada no item B. Qual o número de soluções inteiras positivas daquela mesma equação? Tá certo? Bom, pensa comigo. Se eu quero números positivos agora, eu tenho números positivos que somem 7, tudo bem? Um exemplo, é esse que já está aqui na mesa, tá? Todos são positivos. Agora o 0 não serve mais, tudo bem? Como é que a gente reduz este problema ao anterior, ao problema de soluções inteiras não negativas que a gente já sabe resolver? Tem um número inteiro positivo.
Como é que você transforma ele num número não negativo? Basta tirar 1. Em outras palavras, se do primeiro número eu tiro 1, do segundo número eu tiro 1 também, e se eu tiro 1 do terceiro número também, o que era uma solução inteira positiva daquela equação original, se transformou agora numa solução inteira não negativa, porque cada inteiro positivo do qual eu tirei 1 se transformou em um inteiro não negativo, mas agora já não é mais a mesma equação. Porque como eu tirei 1 daqui, 1 daqui, 1 daqui, o que era 7 agora ficou quanto? 4, tá certo? Só contar, realmente tem 4 1s aqui. E agora é o problema que nós já sabemos resolver. No lugar de igual a 7, igual a 4. Tá legal? Então, basta resolver este problema. Soluções inteiras não negativas da equação. Mudei de variável, né? Então vou representar por y. y1 mais y2 mais y3 igual a 4. Tá legal? Quer dizer, se eu tirei 1 de cada x, eu fiquei com os correspondentes y. Quantas soluções para essa equação? Claro! Quantos anagramas você tem com estes símbolos aqui da mesa agora? Não são 4 1s e 2 sinais de mais? Mesmo problema, tá certo? Total de símbolos, 6. 6 fatorial. Dividido por 2 fatorial, porque tem 2 sinais de mais repetindo, vezes 4 fatorial, porque tem 4 1s repetindo aqui também. Resposta final, né? Isso é outra forma de escrever 6 escolhe 2, ou também 6 escolhe 4, né? É só olhar os números ali embaixo. Resposta 15. Então, tem 15 soluções inteiras positivas para aquela mesma equação. Vamos ao último problema de hoje, ao enunciado. De quantos modos distintos podemos comprar 9 cachorros quentes, podendo escolher entre 4 variedades distintas? Este é o problema normalmente conhecido como de combinações com repetições. Por quê? Porque você tem que escolher 9 cachorros quentes, de um total de 4 tipos de cachorros quentes. Só que pode haver repetição. Tudo bem? É isso, você pode escolher, né? Dos 9, você pode escolher alguns com molho, outros sem molho, algum completo e o outro, alguns duplos. Tudo bem? Qual o número total de maneiras? Veja, se você está nessa situação, o que você tem que decidir é quantos com molho você vai comprar, quantos sem molho, quantos completos e quantos duplos. Tudo bem? Ou seja, você quer a soma de 4 números cujo resultado seja 9. Veja se isso não é o mesmo problema que nós já acabamos de resolver. Soluções inteiras não negativas. Não negativas porque pode ser 0, né? Nada te impede de não pedir, né, um cachorro-quente sem molho, né? 0 cachorros quentes sem molho. Tudo bem? Bom, conta. O resultado tem que ser 9, então você vai usar 9 números 1. Não são 4 números? Então você tem que usar quantos sinais de mais? 3 sinais de mais. Portanto, é uma permutação com as repetições, né? De 9 símbolos e 3 símbolos. Total de símbolos, 12. Então, 12 fatorial. Dividido por 3 fatorial, 9 fatorial. A resposta vai ser 220. São 220 maneiras de escolher. Tudo bem, pessoal? Era isso aí. Minha dica para você é o seguinte: um problema de contagem que você não tem ideia de como fazer, procura um anagrama. Provavelmente você vai achar e vai resolver. Na aula de hoje, vimos as permutações com repetições. Vimos que as permutações com repetições são anagramas de palavras com letras repetidas. E as combinações com repetições também se resumem a contar anagramas. E também estudamos as combinações com repetições. Vimos que as permutações com repetições são anagramas de palavras com letras repetidas. E as combinações com repetições também se resumem a contar anagramas. Bons estudos!
Caro colega, você viu que no tema de hoje há um problema. É o problema de calcular anagramas. Então, tenha certeza de que seus alunos sabem calcular o número de anagramas de palavras com letras repetidas. E procure sempre mostrar problemas surpreendentes que você pode resumir a um problema sobre anagramas. Isso vai ser muito útil para os seus alunos. Tchau!